Bom dia, tudo bem com vocês? Estou um pouco rouca, mas estou aqui com a minha água para bater um papo com vocês sobre os narcisistas. Coloca aqui para mim nos comentários quem já se envolveu com narcisista, gente. Bom dia, bom dia. Quem tá aqui pela primeira vez, coloca aqui nos comentários. Faz tempo que eu vim fazer live, né, gente? Eu dei uma parada. Vamos aprender, Jason. É Jason? Solange. Quem é nova aqui? Tânia, Gisele. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. A amiga da minha irmã também tá aqui. Tânia, sem saber que ele era narcisista. Muito bem. Porque ninguém vem com uma plaquinha, né? Eu sou narcisista. Então todas nós podemos nos envolver. Vou falar um pouco sobre isso, vou falar também sobre a empatia narcisista, né? Porque às vezes esse assunto ele fica bem complexo. Mas eu vou falar mais um pouquinho. Vamos lá. Quem nunca, né, Ariana? Pois é. Ariana, seja bem-vinda. Eu me envolvi, tô aqui tentando superar o fim de uma relação, então você tá na página certa com a psicóloga certa. Vamos lá. Sandra, seja bem-vinda. Silva, gente, clica no aviãozinho, compartilha pras amigas, pros amigos virem assistir essa live, porque eu sempre trago muito conteúdo gratuito, né, e ajuda muitas pessoas. Claro que eu tenho os meus livros e pra quem é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Jéssica Oliveira, sou psicóloga e escritora. Eu ajudo vítimas de relações abusivas e ou narcisistas, porque eu já estive nesse lugar. Isso mesmo. Tem muita gente que tem preconceito, tem muita gente que me critica, que me julga, porque eu passei por 4 relacionamentos abusivos. Isso faz muitos anos, mas sim, eu repeti ciclos até cansar de sofrer. E aí sim que eu fui pra terapia, me apaixonei pela terapia e por isso decidi me formar em psicologia, fiz pós em TCC, terapia cognitivo-comportamental, e hoje eu atendo vítimas de relações abusivas e narcisistas que moram fora do Brasil, a maioria, né? Alguns moram aqui, mas a grande maioria mora fora do Brasil, e eu ajudo também através dos meus livros, que todas as técnicas que eu apliquei na minha vida para conseguir chegar nessa maturidade emocional, nessa independência emocional e financeira também, estão nos meus livros. Então, para quem está dentro de um relacionamento abusivo, ou para quem já se retirou, mas ainda está sofrendo, ainda está tendo recaídas, ou tem medo de ter recaídas, ou por mais que você tenha terminado um relacionamento abusivo, mas você percebe que você é como um imã de pessoas tóxicas, de pessoas narcisistas, comece pelo Liberte-se, tá? Comece aplicando as técnicas do Liberte-se. Se você for nos meus depoimentos, né, nos destaques da minha página inicial aqui do Instagram, você vai ver que tem lá depoimentos. Tem milhares de depoimentos de pessoas que realmente sentaram para fazer os exercícios. Todos os meus livros chegam em PDF e áudio e são livros práticos. Então tem exercícios práticos para você colocar em prática, porque eu sou bem prática, então tem um pouco da minha personalidade em tudo que eu faço, tanto nos meus atendimentos, né? Muitas pessoas me procuram querendo fazer terapia comigo exatamente pela minha forma de trabalhar, que é um pouco mais educativa, diretiva, orientadora, porque a terapia cognitivo-comportamental nos dá essa permissão de educar o paciente, de educar as pessoas, de ter essa troca empática com compaixão e orientação. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre as pessoas narcisistas e já clica no coraçãozinho aqui, gente, clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho para me ajudar, para que essa live chegue nas mãos de pessoas que realmente precisem do meu conteúdo, tá bom? Às vezes a gente tem uma amiga, um amigo que tá passando por um relacionamento abusivo,
mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você vai tentar alertar aquela pessoa e na verdade você vai conseguir com que ela se afaste de você. Entenda que a pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo com uma pessoa narcisista, ela está viciada na dinâmica abusiva. Então tudo que você falar pra ela, ela vai dar um jeito de proteger o seu abusivo, a sua narcisista. Porque ela ou ele ainda está encantado, enfeitiçado, viciado na pessoa narcisista. Porque como todos nós já sabemos, a pessoa narcisista, ela não vem com uma plaquinha escrito eu sou narcisista. Muito pelo contrário, ela chega como uma pessoa, na maioria das vezes, não generalizando, isso não é uma regra, mas são pessoas extremamente inteligentes, românticas, intensas, que te entregam o bombardeio de amor logo no início do relacionamento. Então, todo psicopata, toda pessoa narcisista que está disposto ou disposta a te conquistar, vai te entregar muita coisa boa. Só que em troca você terá que fazer muitas concessões. E é aí que a relação se torna tóxica. Porque se fosse recíproco, nós estaríamos num relacionamento praticamente perfeito. Porque se tem uma coisa que as pessoas narcisistas sabem fazer, é a projeção. Então no início do relacionamento, essa pessoa vai te ouvir, vai captar todas as informações sobre a sua vida, vai se mostrar muito disponível para tudo que você tem para contar, para todos os seus medos, para todas as suas experiências. E você vai acreditar que você está de frente com o psicólogo. Tanto que eles têm essa tendência de falar, olha, você não precisa de terapia, eu sou o seu melhor amigo. Você não precisa das suas amigas, você tem a mim. Nós temos um ao outro, nós somos um só. Nós somos alma gêmea. Portanto, confie em mim, segura em mim. E juntos nós vamos conseguir construir um relacionamento, o que é muito perigoso. É uma proposta muito tentadora. Porque na maioria das vezes você se deixa levar pelos encantos do início do relacionamento e quando você percebe, você já está completamente isolada da sua rede de apoio. Você já está distante de todas aquelas pessoas que te amam, que tentaram te alertar, que tentaram de alguma forma te mostrar os sinais desse relacionamento mais que tóxico. E por isso que é importante você ter acesso às ferramentas do meu livro do Liberte-se, para você também não se tornar uma pessoa traumatizada e acreditar que todo mundo é narcisista, gente. Eu vejo muitas perguntas que vocês me mandam nas caixinhas de perguntas generalizando. Só que nem todo mundo que é intenso, que está sendo romântico, que está se entregando de corpo e alma, é uma pessoa narcisista. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar todo mundo na mesma caixinha. Certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre a empatia narcisista. O psicopata, a pessoa narcisista, que são pessoas diferentes, né? Porque o psicopata, ele realmente não sente nada. Tá? Então, o psicopata ele não está interessado em ser o centro das atenções. Ele está interessado em alcançar o objetivo dele ou dela, custe o que custar. A pessoa narcisista, ela está mais interessada em ter palco, aplausos e várias fãs, várias pessoas na manga, porque eles são pessoas tão dependentes emocionais quanto você que é apenas dependente emocional. Tá? Então, tanto o dependente emocional, o borderline, quanto a pessoa narcisista, existe uma semelhança muito grande entre vocês, que é exatamente o que faz vocês se atraírem e permanecerem juntos por muito tempo, que é a dependência emocional. Só que a pessoa narcisista, ela supre a dependência emocional, os seus vazios, se utilizando dos benefícios que todas aquelas pessoas que têm baixa autoestima, que não se amam, que têm uma dependência emocional muito grande, um vazio muito grande, uma carência muito grande, para conseguirem os suprimentos, para alimentar o seu ego e para se sobressaírem, para terem palco, para terem aplausos. Eles também são dependentes de tudo aquilo que o codependente, que o dependente oferece. Que normalmente são pessoas que se deixam em último plano para agradar o outro, porque querem ser amadas, reconhecidas, valorizadas a qualquer custo. Então sempre estão colocando o outro em primeiro lugar. E é claro que pessoas que têm essas características vão atrair pessoas abusivas e tóxicas e não pessoas saudáveis. Por quê?
Porque a pessoa saudável, a pessoa que já se curou, a pessoa que é terapeutizada, que ama a própria companhia, que gosta da solitude, que é focada em si mesma, que tem os seus projetos em primeiro plano, que não abandona a sua carreira nem os seus amigos para estar em um relacionamento, não vai se interessar por você. É por isso que você tem a impressão de que só existem pessoas narcisistas e abusivas no mundo. Mas na verdade é você quem atrai só esse padrão por conta das suas características. Porque as pessoas saudáveis vão correr de você quando perceberem que você tem uma demanda emocional muito grande, que na verdade você está procurando um pai ou uma mãe e não um parceiro de vida. Exatamente porque você não foi ensinada a praticar a autorresponsabilidade, o autocomprometimento com você mesma, tá? Então, você está sempre em busca de alguém para preencher os seus vazios. E quando a pessoa narcisista, ela sente o cheiro de gente dependente, de gente carente. Até o jeito que você se comporta num restaurante, numa balada, numa festa. O jeito que você respira, o jeito que você olha, o jeito que você se comporta. Denuncia a sua personalidade. É por isso que muitas pessoas não entendem. Mas como que ele ou ela sabia que eu era dependente emocional? Se eu conheci ele numa balada, se eu conheci ele numa festa... Gente, basta você começar a estudar um pouquinho sobre comportamento humano, sobre a linguagem corporal, tanto na academia, quanto na balada, no restaurante, numa festa, no churrasco. Quando você começar a observar as pessoas, você vai começar a aprender a identificar. Olha, aquele cara ali... Ele parece ser extrovertido, mas na verdade aquilo é uma defesa. Aquela pessoa ali parece ser tímida, mas não é. Aquela pessoa ali é extrovertida demais, está querendo aparecer. Quando a gente começa a observar mais o ser humano, a gente começa a ter essa facilidade em identificar logo de cara os trejeitos, um pouco da personalidade... Sabe? Então você começa a se tornar uma pessoa mais observadora. E a pessoa narcisista e o psicopata têm essa facilidade de sentir o cheiro de gente que necessita do outro, que não dá conta da vida sozinho, sozinha. Entende por que você atrai? Então, coloca aqui nos comentários para eu saber se você tá entendendo. Falando da empatia, gente, é muito comum vocês se relacionarem com pessoas narcisistas e vocês vão observar que ele ou ela são pessoas que ajudam moradores de rua, ajuda financeiramente a sua família, até você também. São pessoas que todo mundo gosta, que todo mundo fala bem, mas só sabe quem realmente convive com o narcisista 24 horas por dia, que na verdade aquilo ali é apenas um personagem querendo aprovação social. Então sim, a pessoa narcisista é a pessoa que vai dar uma gorjeta alta pro manobrista. É a pessoa que vai dar uma gorjeta pro morador de rua. É a pessoa que vai ajudar todo mundo, que vai estar sempre disponível quando um colega do trabalho pedir alguma coisa, quando uma amiga, um amigo aparecer, surgir com algum problema, ele vai estar ali disponível. Mas pra você não é assim. E só sabe quem mora, quem convive muito com a pessoa narcisista, que na verdade ele tem uma empatia cognitiva e não emocional. A empatia cognitiva é essa de fazer pelo outro, de estar disponível, é uma empatia prática e não emocional. Porque quando você tá doente, quando você precisa da empatia da pessoa narcisista, você não recebe. Na verdade, a pessoa narcisista faz acreditar que você é fraca por estar tendo ansiedade, que você é fraca por estar chorando, que você é uma pessoa frágil demais, mas pro morador de rua você viu ele dando gorjeta. E aí é que você entra na dissonância cognitiva e começa a buscar razão onde não encontramos nenhuma explicação lógica para os comportamentos da pessoa narcisista. É por isso que você se sente confusa e você acaba, muitas das vezes, defendendo o seu abusivo, defendendo a pessoa narcisista quando alguém quer te alertar. Inclusive o seu psicólogo. Inclusive eu que tô aqui tentando trazer conhecimento para vocês. Quantas pessoas, né, eu não atendo que eu percebo na fala que às vezes... Quando eu mostro ali os sinais, a pessoa tenta defender o seu abusivo, o seu narcisista temporário, né? Espero que seja temporário. Porque, na verdade, no fundo, você sempre soube que teve
que sempre existiu sinais. No fundo, você sempre teve uma sensação de que tinha algo de errado. Mas como nós não fomos ensinados a acreditar na nossa intuição, a gente acaba passando por cima dos nossos limites e seguindo apenas a nossa emoção. Aquilo que deixa o nosso coração quentinho. Então, a pessoa é narcisista, mas ele é muito presente na minha vida. Mas ele é fiel, Jéssica. Mas ele está sempre comigo. Mas ele não me deixa sozinha para ir com os amigos para lugar nenhum. Lógico, a pessoa narcisista, primeiro que é uma pessoa que dificilmente ela tem um ciclo saudável de amizades. Porque quando as pessoas percebem, as pessoas começam a se afastar. E é por isso que a pessoa narcisista te isola numa bolha e leva você para as montanhas. E agora somos só eu e você é minha alma gêmea, você é tudo que eu procurei a vida inteira e nunca encontrei. Então vamos nos afastar do mundo porque a sua família vai nos prejudicar, porque a sua amiga é invejosa, porque a sua irmã tá tentando destruir o nosso relacionamento. E por isso que você se percebe isolada do mundo. E quanto mais isolada, mais manipulada, mais fácil é de te manipular. Isso acontece com homens e mulheres o tempo todo. E tudo isso porque você acha que você é a pessoa mais empática do mundo, né? Ai, porque eu sou muito empata, porque as pessoas me usam, porque as pessoas se aproveitam de mim, é lógico. Porque enquanto você está dedicando toda a sua energia, a sua atenção para a pessoa narcisista, você está esquecendo da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. E pessoas narcisistas só se aproximam de pessoas que são vazias de si mesmas também, assim como ele, como ela. Porque a pessoa dependente emocional, muito provavelmente, ela não recebeu nem o básico. Ah, não, Jéssica, mas a minha família é perfeita. Eu adoro quando eu escuto essa frase e quebro vários paradigmas aqui na clínica. Porque muitas pessoas têm muito medo de falar as verdades da própria família e vivem aquela família margarina. Ai, porque meu pai é maravilhoso, porque a minha mãe é maravilhosa. Imagina, eu tive uma educação excelente. E quando eu começo a investigar e abrir algumas gavetas que ninguém nunca talvez tenha aberto, aí juntos nós começamos a descobrir as brechas, as crenças implantadas, os abusos dentro dessa família que parecia perfeita até então. Essa semana, por exemplo, eu atendi uma das minhas pacientes e até então ela tinha o pai dela num pedestal, como se fosse o homem mais perfeito do mundo, e sem saber ela ia buscar esse pai nesses homens que ela se relaciona. E ela não entendia por que esses homens eram tão abusivos, já que o pai dela era perfeito aos olhos dela. E quando eu comecei a fazer essa investigação com ela, porque é isso que o meu trabalho é fazer uma investigação profunda na sua vida e te mostrar onde é que estão as brechas, onde é que estão os esquemas disfuncionais, as suas crenças disfuncionais, nós descobrimos juntas que, na verdade, esse pai não era tão perfeito assim. Que, na verdade, esse pai cometeu graves erros com a sua mãe. Talvez não como pai, mas às vezes como marido. E é aí que nós misturamos amor com dor. É nesse momento que a gente começa a ser moldada, a ser programada para atrair pessoas que, ao mesmo tempo que parece que é o amor da minha vida, me destrói. Acaba com a minha autoestima, com o meu amor próprio, com a minha personalidade. Quando eu percebo, eu estou completamente envolvida, misturada, às vezes misturando também a minha personalidade com a da pessoa narcisista, e por isso muitas pessoas me procuram e dizem: Jéssica, eu acho que eu sou narcisista, eu acho que a narcisista sou eu. Porque a gente se mistura tanto com a pessoa tóxica, a gente se envolve tanto, a gente se afasta tanto de nós mesmos, que quando a gente percebe, a gente pode até estar repetindo os mesmos comportamentos, atitudes da pessoa narcisista. E é por isso que você tem a impressão de que, será que eu sou narcisista? Será que eu tô sendo tóxica? E sim, talvez, às vezes você está assim, repetindo comportamentos para se proteger, para tentar se defender. E um dos maiores erros da pessoa dependente emocional é a luta
Porque às vezes você quer continuar naquele relacionamento e você diz, não, mas eu não vou deixar ninguém passar por cima dos meus limites. Eu vou mostrar pra ele ou pra ela que ele é narcisista, que ele tá errando comigo, que ele tá sendo muito grandioso, que ele tá sendo invejoso, que de novo ele ou ela está fazendo a triangulação. E por que tá me comparando pela 15ª vez? Por que essa necessidade de flertar com outras pessoas na minha frente? Será que eu não sou suficiente? E a pessoa dependente emocional tem essa facilidade de sempre se culpabilizar pelo comportamento disfuncional da pessoa narcisista. Porque a pessoa dependente emocional tem uma visão muito negativa de si mesma e tem um apego ansioso. Quando na verdade deveria estar buscando o apego saudável. Sim, nós somos seres humanos, nós viemos aqui para nos relacionar. São nos relacionamentos que nós amadurecemos, que nós evoluímos, que nós crescemos. Mas é impossível você ter uma vida saudável, você ter paz dentro de um relacionamento de altos e baixos com a pessoa narcisista. Só que você se torna tão viciada nesse ciclo abusivo, nessas dinâmicas da pessoa narcisista, que quando você se vê fora desse relacionamento, você entra em abstinência. Porque você ainda está apegada ou apegado ao início desse relacionamento que foi o bombardeio de amor. E quando você encontra uma pessoa saudável, você nem sabe lidar. Você não sabe aceitar uma pessoa boa que te traz paz dentro de um relacionamento. Você começa a achar que é um tédio, você não se interessa por pessoas saudáveis. Você acha que é bonzinho, boazinha demais. Você acha que, não me desperta tesão. Essa pessoa não me desperta aquela paixão que a pessoa narcisista me despertava. É claro que não. A pessoa narcisista entra na sua vida como um furacão, te despertando todos os gatilhos emocionais possíveis. E é por isso que você se vê viciada. E quando você não tem, você entra em abstinência. E logo você começa a se humilhar, se rastejar, busca saber, busca entender o que é que a narcisista tem, o que é que o narcisista tem, por que que ele escolheu outra, por que que ele não me escolheu, por que que com ela ele tá fazendo tudo que não fazia comigo, e mal você sabe que é mais uma vítima, que é mais uma pessoa que está sendo capturada para dentro de uma gaiola que você estava presa. E ao invés de você sentir pena, compaixão, empatia pela nova vítima, você acaba se colocando em comparação com essa pessoa que vai sofrer as mesmas coisas que você sofreu. E talvez você não entenda por que essa pessoa está fazendo tudo que não fazia com você. Porque na verdade ele ou ela está fazendo de novo o bombardeio de amor. Só que cada vítima exige uma necessidade diferente da outra. Então talvez a nova vítima tenha necessidades, exigências muito maiores que as suas. E a pessoa narcisista sabe exatamente como se camuflar, como se moldar ao outro e projetar tudo aquilo que você disse no início do relacionamento pra ele ou pra ela. Então, quando você está com uma pessoa narcisista e essa pessoa dá todos os ouvidos a você e te escuta como ninguém nunca te ouviu e te dá atenção que ninguém nunca te deu e te elogia como ninguém nunca te elogiou e de repente, quando você percebe em menos de um mês essa pessoa quer casar com você, na verdade, você está sendo capturada por um vampiro emocional. Jéssica, mas eu conheço pessoas que se casaram em menos de um mês e estão felizes até hoje. Tem uma família linda, nós estamos falando da exceção e não da regra. Acredite, a maioria das pessoas saudáveis vão querer te conhecer muito bem. Tudo bem, pode ser intenso, pode. Pessoas saudáveis podem ser intensas. E sim, podem querer te ver todos os dias e querer te ver nos finais de semana e querer te convidar pra tudo logo de cara, tá tudo bem. Mas leva um tempinho pra gente conhecer, pra gente ter certeza. É claro que no início de todo relacionamento existe a paixão. Então é natural que eu queira estar com aquela pessoa. É natural que eu queira conhecer logo aquela pessoa, que eu queira descobrir quem é aquela pessoa pra eu entender se é realmente a pessoa para a minha vida. Mas nesse combo não está incluso a triangulação, o menosprezo, a difamação, o isolamento, esses flertes para te deixar insegura, a triangulação, o gaslight, você está louca, você não sabe de nada, você não entendeu bem o que eu quis dizer, eu não te acho tão boa assim, na verdade você não é tão boa psicóloga assim. Na verdade, a minha psicóloga é muito melhor que você. Eu já ouvi isso. Então, gente, existe uma grande diferença
entre uma pessoa que é saudável e intensa e uma pessoa que é narcisista e intensa. Narcisista normalmente é intenso. Então, existe uma certa pressa sem antes de te conhecer. Então, é muita gente acreditando no eu te amo na primeira semana de relacionamento. E tudo isso porque você tem essa carência, esse vazio tão grande que você ainda não aprendeu a preencher da forma correta. Ai, Jéssica, mas que tanto você fala de preencher da forma correta? Que caminho é esse que você trilhou, que você é autossuficiente? Não, gente, eu sou uma pessoa com vários defeitos. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, depois de muito quebrar a cara, depois de passar por 4 relacionamentos abusivos, eu acredito que eu tenha um pouco de experiência para falar sobre isso, e de tanta terapia, e de tantos anos de autoconhecimento. De tanto quebrar a cara, chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que ou você senta e faz o que tem que ser feito, minha querida, ou você vai continuar sofrendo, se definhando dentro de relacionamentos, pulando de relacionamento de galho em galho. Abusivo, tóxico, narcisista, como foi comigo. E eu exponho mesmo a minha vida por tudo que eu passei, porque muitas mulheres vêm até mim e querem fazer terapia comigo exatamente porque sabem que eu já estive nesse lugar. E aí, quando você cansa de atrair o mesmo padrão, porque tem gente que vai e volta pro ex-narcisista, porque às vezes, gente, tá precisando sofrer mais um pouquinho. Tá precisando sofrer mais um pouquinho pra, sabe, pra cansar mesmo. Porque tem gente que não tem limite. Tem gente que não foi ensinada a determinar quais são os meus princípios, os meus valores, os meus limites. E aí passa por cima de tudo e quando se percebe já tem anos dentro de um relacionamento ou anos repetindo o ciclo. E quando eu cansei disso tudo, eu pensei, bom, então tá bom. Eu tô escolhendo o mesmo padrão de pessoas, eu tô atraindo o mesmo padrão de pessoas, eu tô tendo o mesmo tipo de relacionamento, talvez essa dinâmica não funcione pra mim. Talvez eu esteja buscando um relacionamento que, na verdade, nem é o que eu quero. Mas talvez eu tenha feito um espelhamento, uma projeção daquilo que eu vi na minha família, que deu certo pra minha mãe, pro meu pai, mas que pra mim jamais daria certo. Eu venho também de uma família onde as mulheres, as minhas avós, também passaram por relacionamentos extremamente abusivos. Eu tive um avô alcoólatra e a minha avó, ela sofria muitos abusos. Então isso é como se viesse no nosso DNA e a gente começa a repetir padrão, mas sempre tem que vir uma na família para quebrar esse padrão. E acredito que eu tenha sido a escolhida. E quando eu percebi isso, que eu tava buscando um homem provedor, um homem macho alfa, um cara que me protegesse, um cara que tivesse sangue no olho como eu também, eu atraía esses caras que queriam casar comigo, que queriam ter filhos, que me pediram em casamento. Eu fiquei noiva, eu quase me casei, eu experimentei 15 vestidos de noiva e graças a Deus não casei com ninguém, não me arrependo, foi livramento. Tá todo mundo perdoado também, não guardo mágoa e também não fiquei traumatizada porque eu fiquei fazendo terapia e lendo bons livros, por isso que eu criei os meus livros de forma mais prática, coisas que eu não encontrava, né? Então, como eu não encontrei as técnicas e as ferramentas que eu consegui desenvolver pra mim e aplico nos meus pacientes hoje, eu decidi colocar no Liberte-se, no Empodere-se e no 13 Chaves, porque eu sou bem prática, então tem muito disso no meu trabalho. E aí eu percebi que eu tinha que aprender a dar um basta e a gostar da minha companhia, o que me assustava muito e assusta muitas pessoas, talvez você também tenha medo disso. Ai, Jéssica, eu não me imagino indo num restaurante sozinha, eu não me imagino indo numa balada sozinha, eu não me imagino viajando sozinha, eu não me imagino indo no shopping sozinha, tudo eu sempre fiz com alguém, eu sempre tive companhia, a minha família sempre foi muito calorosa, nós sempre fomos muito unidos, eu sempre fui bombardeada de atenção pela minha família, por isso eu desenvolvi essa dependência ou não, ou eu não tive nada e hoje eu quero tudo do outro, e aí eu sou uma pessoa muito exigente. Decidi parar. E aí, quando eu parei, eu descobri um lado da vida, cara, que depois que você descobrir, meu amor, é um caminho sem volta, num nível que até as pessoas narcisistas vão ter ranço de você, vão correr de você, vocês não vão mais se atrair. Jéssica, então isso quer dizer que você nunca mais atraiu narcisista? Sim, atraí. Recentemente, inclusive, né?
Não agora, mas já tem algum... Acho que deve ter mais de um ano. Deve ter um ano. Tem mais de um ano que eu tô solteira. Deve ter um ano que eu atraí uma pessoa narcisista. Mas eu percebi logo nos primeiros encontros. E isso acontece quando eu já estou bem estabelecida, quando eu tô casada com a minha solitude, tá? Então a única diferença de mim pra você que ainda não se curou é que eu posso até atrair, eu posso até começar um relacionamento, mas assim que eu percebo, eu tenho uma facilidade enorme de me retirar, sem olhar pra trás. E foi isso que eu fiz. Então, essa é a diferença de quem já leu o Liberte-se, o Empodere-se, o 13 Chaves e realmente fez os exercícios que eu fiz, que as minhas pacientes estão fazendo, ou outras que já fizeram, já estão de alta, já estão casadas, felizes, com filhos, gente. Eu acredito na família, eu acredito no amor. Eu só não sou a favor de pessoas que estão dentro de um relacionamento e dizem que estão juntas porque são a favor da família, porque os filhos vão sofrer, porque eu vou sofrer, e aí você tá sendo egoísta. Porque quando você fala assim, eu tô casada com ela, eu tô casada com ele, porque eu não quero perder as 24 horas que eu tenho com o meu filho, com a minha filha, tá? Mas o que o seu filho e a sua filha tá aprendendo com vocês dois nessa casa? A ser abusivo ou a ser submisso? Ou a ser indiferente? Porque talvez vocês nem briguem mais. Talvez vocês sejam apenas duas plantas dentro de casa que mal se cumprimentam, que vivem um relacionamento de fachada, e é isso que essas crianças vão introduzir e reproduzir. Qual é o significado do amor? O que é amor para você? O que é família para você? O que podemos chamar de família? E é por isso que eu admiro muito as minhas pacientes, né? Teve uma paciente minha que ela falou assim, Jéssica, eu trouxe as minhas amigas em casa pela primeira vez, 20 anos de casada, sempre isolada, me afastei de todas as pessoas que me amavam. E a minha filha, de 7 anos, olhou pra mim e falou assim, poxa mãe, como você tá feliz hoje? Que lindo, né? Que gostoso, as suas amigas estão aqui, eu posso trazer as minhas amiguinhas também. Antes a gente não podia fazer isso, né, mamãe? Nossa, mamãe, o seu corpo tá mais bonito, você tá indo na academia, né? Antes você não podia ir. Nossa, mamãe, eu nunca mais vi você ansiosa e chorando. Era porque o papai te maltratava muito, né, mamãe? Eu não sei se isso é lindo, se isso é triste. Porque todo mundo fala do sofrimento de pais separados, mas ninguém fala de filhos de pais que traumatizam os filhos. Eu sei que esse assunto é muito polêmico, muito pesado, mas é a verdade. Não é à toa que todos nós tivemos que passar pela terapia. Porque nós fomos educados por uma sociedade machista e abusiva, por mulheres que passaram por cima dos seus limites para aguentar o inaceitável e manter a família unida. Se é que podemos chamar de família. Bom, é assim que você começa a desenvolver as suas crenças disfuncionais, os seus esquemas disfuncionais. Talvez o seu pai e a sua mãe não tenha sido tóxico com você, mas você viu o seu pai e a sua mãe sendo abusivos um com o outro. Talvez o seu pai tenha sido aquele homem sempre presente, sempre em casa, mas na verdade muito distante emocionalmente. Mas na verdade muito exigente, você tinha que ser a pessoa perfeita. Você talvez tenha sido aquela boazinha para não dar trabalho e continua sendo essa boazinha até hoje. Talvez você tenha sido, talvez tenham exigido de uma criança como você, que você era uma criança, a ser um adulto. Talvez você tenha que ter sido adulto quando na verdade era criança. Talvez você tenha visto coisas que nenhum ser humano precisasse ver, presenciar, sentir. E é por isso que hoje você passa por cima de tanta coisa e aceita o inaceitável, entende? O meu filho de 8 anos me perguntou, você e o papai não se beijam por quê? Pois é. A gente acha que as crianças são inocentes, que elas não percebem nada, que elas não estão sentindo. Mas na verdade nós estamos sentindo desde o útero da nossa mãe. Não é à toa que os médicos falam para as mamães, mamãe, não pode ficar muito estressada. Mamãe, evita ficar nervosa. Mamãe, tenha bons hábitos. Mamãe, fuja do estresse. Por quê? Porque tudo é passado para a criança. É por isso que a gente tem que pensar muito
antes de colocar um filho no mundo? E com quem vamos ter esse filho? Não tá errado eu querer gerar. Não tá errado eu querer constituir uma família. Não tá errado eu querer ser mãe. Mas é importante que eu não tenha pressa. Que eu amadureça emocionalmente. Que eu tenha inteligência emocional. Que eu consiga entrar e sair de qualquer ciclo, se assim for preciso. E isso eu aprendi muito bem na minha vida. Claro que isso vem um pouco da educação que eu tive, porque os meus pais, eles me criaram pro mundo. E então não tem essa dependência lá em casa, né? As pessoas são muito independentes. Claro que meu pai e minha mãe, eles sempre andam grudados, mas essa é uma dinâmica deles. Mas eu sempre tive liberdade, né? Então, quando eu fiz 18 anos, eu falei, pai, eu quero ir morar sozinha, eu quero correr atrás das minhas coisas, eu quero conquistar o mundo. E eles disseram, vai. Desde criança também eu sempre mudei muito de escola. Então eu aprendi a entrar e sair de grupos, a tentar me introduzir e tá tudo bem se não deu certo. Então hoje eu tenho essa facilidade, por isso que eu falo, né? Eu não faço parte de grupo nenhum. Grupo nenhum, em todos os sentidos. Eu estou em todos os grupos, eu entro e saio quando eu me sinto bem, quando eu me sinto mal. E por isso eu me sinto pertencente ao mundo. E por isso eu estou aqui com vocês. E eu escolhi esse grupo para trabalhar, de mulheres e homens que também passam por relações abusivas, porque também existem muitas mulheres que parecem ter empatia, que são muito sedutoras, que são muito galanteadoras, que são envolventes, que captam os homens pelo sexo, pelo envolvimento, pela sensualidade, mas na verdade estão ali apenas buscando um patrocinador, um pai. E não estão nem um pouco abertas a se envolver emocionalmente, e também destrói com a vida desses homens, né? Aquele ditado, tem mulher que vai fazer você crescer e tem mulher que vai te destruir. Isso vale para homens e mulheres. A dor de uma separação, a dor de um divórcio, a dor de ver os filhos chorando quando na verdade você precisa mandar esse pai embora, é muito grande. Eu entendo o quanto é difícil tomar essa decisão. Mas saber que você vai escolher continuar mantendo essa família, que não podemos chamar de família, porque onde existe abuso, indiferença, silêncio, manipulação, agressão física, mental, psicológica, não existe uma família. Existem duas pessoas se maltratando e passando para essas crianças a pior forma de se relacionar. É difícil ver o pai partir, é difícil ver um filho chorando porque queria estar com o pai. Mas é mais egoísta ainda você querer continuar dentro desse relacionamento, mantendo essa família de fachada, sabendo que o seu filho e a sua filha está sendo traumatizado por você. Não é pela sociedade, não é pelo mundo, não é pela escola. É por você. Então pegue esse exemplo dessa minha paciente, que hoje está sendo elogiada pela filha de 7 anos, porque a filha percebeu que ela está mais feliz, que ela está mais alegre, que ela tá conseguindo ser uma mãe mais presente, que a mãe tá tendo tempo pra brincar com a filha, porque antes ela era consumida pelo marido. Ela era consumida por abusos, por controle, por ciúmes doentio, por humilhações, falta de respeito, traições, mentiras, alcoolismo. Pessoas adictas que não querem mudar, que não querem largar o vício, e aí quando você percebe, você tá com uma pessoa que é viciada em alguma substância química e você está viciada no dependente químico. Olha só que bizarro. E aí o mesmo trabalho que eu vou fazer com dependente químico, eu vou ter que fazer com você. Eu sei que muitas pessoas não têm condição de fazer terapia toda semana, porque realmente é um valor que é um valor que faz a diferença sim no orçamento de pessoas que não têm uma condição financeira muito boa, mas pelo menos se dê a oportunidade de ter acesso a técnicas e ferramentas que funcionam, que trazem resultados. Pelo menos, para de comprar lanche, sapato, bolsa e iPhone e compra o Liberte-se, que é menos de R$100, que você pode parcelar em 300 mil vezes. Dê de presente para uma amiga. Manda o meu perfil para as amigas, para os amigos. Deixa o seu comentário aqui, a sua curtida, tudo isso ajuda esse conteúdo chegar na mão daquela amiga que você sabe que tá quase perdendo a vida, mas ela não quer te escutar. Ela não vai te escutar. Ela vai ficar do lado dele. Porque ele ou ela ainda está enfeitiçado. Tá viciado. Você que aceita xingamentos,
essa culpabilização que ele faz com você ou ela faz, você ainda tá muito doente mesmo, sabe? Porque quando a gente tem essa visão muito negativa de nós mesmas e a gente não acredita que somos capazes, que vamos conseguir, a gente precisa se agarrar a outras mulheres que conseguiram. Que assim como eu consegui, você também vai conseguir. Que assim como essa minha paciente que tem 2 filhos conseguiu e tá conseguindo, você também vai conseguir. Mas sem as ferramentas certas, sem as técnicas certas, talvez seja muito difícil para você manter o luto, a dor do luto. E é por isso que você se desespera e acaba tendo recaídas e voltando para esse ex e se mantendo mais uma vez. É por isso que você sai de fica 3 anos solteira, mas no 3º ano de solteira você entra no relacionamento, achou que encontrou finalmente o amor da sua vida e mais uma vez é uma pessoa tóxica, narcisista, porque você não fez o que tinha que ser feito. E não é por acaso que você tá me ouvindo. Não é por acaso que eu decidi abrir uma live sábado, 11 horas da manhã. Eu nunca faço isso. E eu acredito que nada é por acaso nessa vida. E quando você conseguir quebrar esse ciclo e vir viver desse outro lado de cá, que é tão gostoso, que é tão saudável, que é uma paz tão grande, que a gente nunca mais vai se permitir deixar ficar uma pessoa na nossa vida que tire o nosso bem mais precioso, que é essa paz, que é esse autocontrole emocional, que é essa razão um pouco mais aguçada. E não, eu não me tornei uma pessoa fria, eu me apaixono, eu me envolvo, eu me entrego. Eu tô aberta a ter um relacionamento também. Mas antes, eu vou analisar muito bem essa pessoa. Mas antes, eu vou tentar entender essa pessoa, tentar entender as dores, os vazios dessa pessoa também. Porque sim, nós podemos ajudar o outro, claro que podemos. Desde que o outro esteja interessado em evoluir, gente. Eu não vou encontrar ninguém perfeito e você muito menos. Mas quando eu encontro uma pessoa que, assim como eu, também tem as suas feridas, mas juntos nós conseguimos nos ajudar, é aí que a gente encontrou o apego seguro. É aí que a gente pode se apegar. Porque eu sei que essa pessoa não é perfeita, que eu não sou perfeita e que eu posso me abrir com essa pessoa sem medo. Que essa pessoa, ao invés de me deixar mais insegura, como já aconteceu no relacionamento que eu tive uma pessoa que era maravilhosa, mas ele me despertava todos os gatilhos da insegurança, porque ao invés de, quando ele me via insegura, ele me ajudasse com aquela insegurança, ele me provocava ainda mais. Às vezes ele me provocava, às vezes ele me evitava e eu ficava desesperada. Porque eu não estava lidando com uma pessoa madura para ter um relacionamento. E é isso que eu parei de permitir na minha vida e é isso que você tem que parar de permitir na sua também. Porque não adianta eu ser a mulher mais empoderada, mais independente e eu querer estar ao lado de um homem que não é um homem, é um moleque e que não tá preparado para ter um relacionamento sério, que não é maduro, que não tá buscando evoluir. Aí não tem empoderamento, não tem independência nenhuma que aguente uma pessoa dessa. Não tem como eu ser saudável. Eu também vou me tornar tóxica, porque ele desperta todos os meus gatilhos. É impossível eu ter uma vida saudável, feliz, alegre, leve, com uma pessoa que tá disparando todos os meus esquemas negativos, disfuncionais. Vai existir um relacionamento perfeito? Nunca. Mas existem sim homens e mulheres que fazem terapia, que estão buscando melhorar. Eu atendo homens também, gente. Homens maravilhosos, que eu adoraria aqui, apresentar pra vocês. Mulheres que também fazem terapia, que também estão nessa busca. Eu tenho pacientes homens maravilhosos pra casar, mas estão com as mulheres erradas. Ou não são erradas, são as pessoas certas pra que você finalmente acorde pra vida. Porque não tem pessoa errada. Na verdade, as pessoas que passaram pela minha vida serviram pra eu enxergar o quanto eu não me amava. O quanto eu valorizava mais o outro do que a mim mesma. O quanto eu tava tentando me encaixar num padrão que não era pra mim naquele momento. O quanto eu queria ser mais forte, eu queria ser pior que eles. Porque eu queria entrar em guerra. Eu não era o tipo da dependente emocional que abaixava a cabeça, não. Eu era o tipo da dependente emocional que tava ali mostrando pra ele, aqui você não vai, aqui você não quer. E eu queria bater de frente, e eu enfrentava, e eu me tornava muito tóxica também, né? Por quê? Porque não tem como. Ou você explode, ou você se torna permissiva, submissa e aceita tudo. Eu nunca fui o tipo de pessoa que aceitava tudo. Mas eu tava ali, sabe? Aceitando.
Porque por mais que eu brigasse, por mais que eu me impunha, por mais que eu colocasse os meus limites, os meus princípios, os meus valores na mesa, eu acabava me tornando tão ruim quanto eles. E por isso que eu fui agredida. Não? Por isso eu fui agredida. Porque eu enfrentava. Não era porque eu me calava. Porque se eu me calasse, eu estaria lá até agora, talvez. Mas porque eu enfrentava, porque eu tenho personalidade, né? Porque eu tenho voz. Eu não tenho essa de vem brincar comigo, que comigo você não vai brincar. O máximo que vai acontecer é uma guerra, né? Porque eu não deixo passar por cima de mim. Eu tenho os meus limites, eu tenho os meus princípios, os meus valores, os meus princípios tudo muito bem determinados. Só que o meu erro, antigamente, era que eu queria impor, eu queria lutar. Eu queria mostrar pra eles que eles estavam errados, que eles tinham que me respeitar, que não era assim, que eu também tenho direito, que eu também posso, que eu também... E aí foi quando eu levei mesmo porrada, né? Porque esse tipo de homem, se você não obedece, se você não segue as regras, você vai levar porrada. E foi o que aconteceu comigo. Consegui quebrar o ciclo. Você também consegue. Mas você tem que fazer o que tem que ser feito, tá, amiga? Então, começa pelo liberte-se, faça os exercícios, escuta, ouça, tá? Todas as minhas pacientes e as pessoas que tiveram resultados com os meus livros, elas não ouviram uma vez e largou pra lá, não. Tá? Então, eu tenho paciente, inclusive, que faz terapia comigo e já ouviu o liberte-se 2 vezes. Eu tenho pacientes comigo que já leram e fizeram os exercícios do Empodere-se e do 13 Chaves 2 vezes. E agora sim tá começando a introduzir. Agora sim elas estão começando a quebrar o ciclo. Tá? Então se você não tem condições de fazer terapia... Gente, desculpa, tá? Eu tô um pouco... Se você não tem condições de fazer terapia... Pelo menos faça os exercícios do meu livro, que eu facilitei a forma de pagamento exatamente porque eu sei que tem pessoas que não podem, tá? Então eu tenho certeza que R$10 por mês você tem, tá? Qualquer pessoa que tá aqui, eu tenho certeza que tem R$10 por mês. Então eu acredito que é esse o valor do parcelamento, tá? É menos de R$100 os livros. E se você compra um, você tem desconto no outro, no final da compra. Então você consegue comprar quase que pela metade do preço o segundo, porque um complementa o outro, tá bom? Então é importante que você faça esse processo profundo. Não precisa comprar tudo de uma vez se você não pode, mas vai comprando um a um, tá? E vai fazendo o processo. E pode me chamar aqui no direct que eu tô sempre respondendo. No WhatsApp também. Valor de consulta, horários, agenda, dias... Tudo pelo WhatsApp com a minha assistente, tá, gente? O link, o meu site na minha bio aqui no Instagram, quando você clica aqui no meu nome, vai lá pra minha página inicial, tem lá, livros e terapia aqui embaixo. Nesse site você vai encontrar todos os livros pra você baixar em PDF e áudio, e você também vai encontrar o WhatsApp que vai direto pro WhatsApp da clínica, que é pra agendar terapia online. Eu só atendo online, só atendo via chamada de vídeo, tá? Então... É assim que você consegue ter mais acesso a mim. Tem o grupo no Telegram também. Tem o meu podcast no Spotify, no YouTube. No YouTube e no Spotify eu tô como Podpah que é tóxico. Também tá o link direto para esses canais nesse link da minha bio no meu site. E só finalizando aqui, gente, tem uma perguntinha aqui que ela colocou assim: ele não era agressivo físico, era agressivo nas palavras. Sim, a maioria das pessoas narcisistas são extremamente inteligentes, tá? Não é todo narcisista que é agressivo, não. Tem narcisista que fala manso, linear, calmo, muito educado, culto, inteligentíssimo. Tá? São pessoas, na maioria das vezes, que são pessoas extremamente bem-sucedidas financeiramente, na sua profissão, bem colocadas, mas nos relacionamentos é que aparece a disfuncionalidade, tá bom? Então quem tem que mudar é você. Para de querer salvar o narcisista, o adicto que não quer mudar, para de querer salvar essas pessoas, você tem que se salvar. Existe uma frase que eu sempre falo para as minhas pacientes: se você não colocar a máscara de oxigênio em você, você não consegue salvar nem o outro e nem a si mesma, porque quando você chegar no outro, você já perdeu a sua vida, tá bom? Então, para eu ter empatia pelo outro, primeiro eu preciso ter empatia por mim, senão não é empatia coisa nenhuma, é apenas falta de amor próprio. Não vem com essa de que, eu sou muito empata, não, você não tem amor próprio, tá?
Porque tem gente que não tem amor próprio e quando vê alguém tendo amor próprio fala que a pessoa é egoísta. Não, ela só tá se amando mesmo. Porque o correto é eu me amar, eu gostar de mim. E se eu puder, eu te dou a mão. Eu te ajudo depois que eu me ajudar. Porque senão eu não consigo te salvar, entende? Eu só consigo atender mulheres hoje, eu só consigo estar aqui hoje porque eu tô fortalecida. Porque eu me amo, porque a minha autoestima tá em dia, porque eu tenho autoconhecimento. Senão, eu não teria nem cara pra vir aqui falar com vocês. Concorda? Se eu tivesse com um cara que me maltrata, que me bate, que me xinga, que me trai, que nananana, como é que eu ia vir aqui, olhar nos seus olhos e falar tudo isso? Não tem como. Então, primeiro eu tive que colocar a máscara em mim, ok? Faça isso por você, baixe os meus livros, faça os exercícios, pode me chamar quando quiser, compartilha pra ajudar outras pessoas. Cada comentário, cada curtida que você deixa nos meus conteúdos é importantíssimo pra mim e pras pessoas encontrarem o meu conteúdo, tá bom? Se você tá me assistindo pelo meu canal, aqui na descrição do vídeo também tem os links pra você ter acesso aos meus livros e à terapia. Gratidão por quem me assistiu até aqui. Até a próxima, essa live fica no meu canal, no Pode Pá que é Tóxico.